Boa tarde a todos. Hoje nós falaremos da importância dos exames laboratoriais na prática da nutrição esportiva e também na nutrição clínica. Infelizmente, muitos pacientes e até mesmo alguns profissionais da área de saúde não dão a devida atenção e a grande importância do pedido e na interpretação correta dos exames laboratoriais. Porque um simples exame de hemograma ele pode trazer para mim uma série de informações, desde que elas sejam tratadas com carinho, elas sejam observadas e que o que for encontrado ali seja aplicado para a saúde e melhoria do paciente. Algumas pessoas até desconhecem a informação de que nós, nutricionistas, podemos sim e devemos pedir os exames laboratoriais, para que eu consiga fazer uma abordagem mais profunda e mais precisa, individualizada de cada paciente. Eu sempre digo para os meus pacientes que a sintomatologia, ou seja, você ter uma queixa de uma doença ou algo que esteja te causando mal, nem sempre ela vem acompanhada antecipadamente dessa doença, ou seja lá o que for que você tenha. Ou seja, você pode estar sofrendo de algo e não sentir nada. E isso só é possível você detectar com os exames laboratoriais. Então eu digo sempre que o profissional que não dá o devido valor, ele fica sem muitas ferramentas para te ajudar. Você como paciente, principalmente se você tem um convênio médico ou até mesmo pelo SUS, você tem o direito e deve fazer exames periódicos sim. Vamos imaginar um carro com 1 ano de uso, ele já passou por no mínimo uma revisão. E você? Imagine só que você tenha 30, 40 anos de idade. Até hoje você nunca fez um check-up completo. E quando eu falo de check-up completo, não é você fazer apenas um hemograma, às vezes um lipidograma, medir uma glicemia apenas, isso é muito pouco. Quando eu faço os pedidos de exames, alguns pacientes estranham, porque não estão acostumados a passar por um procedimento em que ele vai fazer 20, 30 exames laboratoriais. Na verdade, eu não estou procurando doenças, eu estou procurando biomarcadores que indicam no futuro se essa pessoa pode ou não desenvolver uma determinada patologia. E dentro desse contexto, eu separo os exames em painéis. Então existe um painel, que é o painel do estado nutricional, que contempla uma série de exames. Eu sempre digo que nem sempre porque você tem um peso ideal, não está magro ou gordo, você não pode realmente estar saudável. Isso não é regra. Constantemente eu encontro pacientes que estão com peso dentro da normalidade, mas ele está desnutrido, devendo em termos de vitaminas e minerais. Depois eu tenho um painel renal. É muito comum as pessoas apresentarem problemas renais pelo excesso de ingestão de proteína, pela baixa ingestão de água, enfim. Depois eu tenho o painel das dislipidemias, que é ocasionado principalmente pelo excesso da ingestão de gorduras ruins, não saudáveis, e excesso de carboidrato também. Depois eu tenho o painel hepático. É muito comum as pessoas apresentarem distúrbios hepáticos, seja pelo excesso de bebida alcoólica ou até mesmo pelo uso de esteroides anabólicos sem fazer a devida proteção. Depois eu tenho o painel das diabetes. Eu constantemente recebo pacientes que já estão tratando de uma diabetes que muitas vezes não existe, tomando hipoglicemiantes ou até mesmo a própria insulina, sem que faça a mudança na conduta nutricional, e essa pessoa vai continuar sendo diabética assim mesmo, porque a diabetes é uma doença nutricional sim. Depois eu tenho o painel da tireoide, que infelizmente é uma das glândulas mais maltratadas pela área de saúde, porque essa glândula ela depende de uma série de minerais e vitaminas para que ela desempenhe o papel dela, e muitas vezes os profissionais querem corrigir isso com medicação, e nem sempre a medicação traz a resposta devida, porque essa glândula, ela não sendo, vamos dizer, apoiada pelos minerais e vitaminas, ela continua com a baixa atividade. E depois eu tenho o painel dos hormônios esteroides, que contempla tanto os hormônios femininos como os masculinos, testosterona, estrógenos, enfim. E hoje é muito comum as pessoas apresentarem baixos níveis de testosterona, estrógenos, progesterona, e que isso impactua no seu rendimento no trabalho, sua performance no seu treinamento e até mesmo na própria libido, que é constante hoje as pessoas apresentarem esses sintomas. Eu sempre gosto de deixar bem claro para as pessoas que os exames laboratoriais servem como parâmetro de antecipar a sua qualidade de vida no futuro, porque hoje você pode não apresentar nada, mas se caso você tenha um potencial para alguma patologia, com essa prática você consegue mudar todo esse contexto para o futuro. E nos próximos vídeos eu explicarei o que é a função de cada exame, vamos entrar em detalhes para vocês entenderem o porquê dessa quantidade de exames que geralmente eu peço no meu consultório. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.